Pronto, voltando, ó. Por que que a gente vai estudar os repertórios assim de maneira isolada? Por exemplo, só literatura, depois só história, depois só geografia, sociologia, filosofia. É importante quando você está fazendo uma redação, você entender o seguinte: quando você faz aquele jogo entre repertório social, né, o seu conhecimento de mundo, repertório cultural, ou seja, o conhecimento atrelado a uma área do conhecimento, comentário sobre os repertórios para trazê-los para perto do tema, e comentário que ataque diretamente os núcleos temáticos, você tem que saber o seguinte: toda vez que você escolhe um repertório, você está criando uma perspectiva. Por exemplo, nosso primeiro conteúdo aqui é sobre literatura. Quando alguém está usando literatura na redação, qual é o objetivo dessa pessoa? Entenda primeiro algo. Vai usar literatura, você está trabalhando o seguinte: sempre a literatura é a visão subjetiva de alguém moldada, pautada, embasada numa determinada corrente de pensamento, numa determinada situação ideológica. Por isso que você tem na literatura os momentos literários, quinhentismo, barroco, arcadismo, romantismo e por aí vai, tá? Esses momentos nada mais são do que maneiras diferentes de enxergar a realidade. E aí o lado subjetivo do autor ele simplesmente é transpassado ali nas obras de quem escreve nessa época. Por que eu estou dizendo isso? Quando, por exemplo, você pensa na literatura, né? Eu vou fazer uma associação entre os temas do Enem, que casam, por exemplo, com o quinhentismo. O Enem trabalhou em 2012 a questão dos imigrantes. Trabalhou em 2022, se não me engano, a questão da valorização dos povos tradicionais. Perceba que esses dois temas aqui falam sobre olhares específicos, tá? Que olhares específicos? Olhares específicos para pessoas que não compactuam da sua vivência, ou se compactuam da sua vivência, têm o olhar de outra pessoa também. Por exemplo, os indígenas, os povos tradicionais brasileiros, essa literatura aqui que foi escrita no quinhentismo foi escrita não na visão do brasileiro em si, foi escrita na visão do povo europeu acerca dos brasileiros que aqui estavam, né? Os indígenas e os povos tradicionais que aqui eles encontraram. Quando você, por exemplo, olha para o imigrante, você tem a mesma sensação que o europeu teve, né? O europeu, quando chegou aqui, ele viu um atraso na visão dele, porque as sociedades são muito diferentes. A sociedade europeia da época era mais envolvida na visão deles tecnologicamente falando, socialmente também, porque tinha uma organização social. Quando eles viram o que eles encontraram aqui, inevitavelmente eles olharam com um olhar de preconceito, com um olhar de discriminação, achando que esse povo aqui não tinha fé, nem rei, nem lei. Então esse foi o formato da visão do europeu acerca do indígena. Por que eu estou falando isso? No tema de 2012, a gente estava nesse papel, porque é o nosso olhar com relação aos imigrantes, outros povos que aqui estavam chegando por problemas sociais, por questões sociais. Então, inevitavelmente, o olhar do brasileiro sobre esses povos poderia ser um olhar de preconceito e discriminação também, algo que aconteceu conosco quando o europeu chegou aqui. Então, o que marca o quinhentismo brasileiro é o olhar, é como a visão subjetiva da época tratava os povos que aqui estavam. Então veja bem, que tipo de literatura foi produzida nessa época? Como havia dois objetivos muito claros, o primeiro objetivo está aqui, ó, informar. Aí a gente tem a literatura de informação. Ela pode ser por meio de crônicas, cartas e relatos dos viajantes. E foi exatamente o que aconteceu. Então eles relataram aquilo que eles estavam vendo, sempre com um olhar, com um viés europeu. Nunca com um olhar específico de empatia com relação ao que eles estavam vendo, certo? O que aconteceu aqui é que dois cronistas especificamente, Jean de Lery e Hans Staden, eles conviveram com os indígenas e aí eles meio que se despiram da visão europeia, né, preconceituosa com relação ao indígena. Então eles tiveram mais fidelidade ao descrever as coisas. Eles quebraram os preconceitos que haviam sobre os indígenas. Só esses dois especificamente. O resto é puro preconceito. E a segundo tipo de literatura que era feita aqui, nessa época do quinhentismo, a época do descobrimento, era a literatura catequética. Que é isso? É uma literatura voltada especificamente para a conversão dos indígenas. Então, ela tinha sempre o cunho teocêntrico. A marca dessa época do quinhentismo era essa daqui, ó. Perspectiva teocêntrica. A gente tem que entender isso para entender por que houve a passagem do quinhentismo para o barroco. Tá? Diego, como é que eu usaria isso na minha redação? Eu acabei de mostrar um viés.
Se eu levo o quinhentismo para minha redação, falando sobre os imigrantes ou falando sobre os povos tradicionais, que foram dois temas do Enem, eu tenho que mostrar lá a perspectiva de preconceito, ou seja, havia uma visão claramente superior daquelas pessoas que aqui chegavam sobre os indígenas. Isso voltado para o tema de 2022, que era a valorização dos povos tradicionais. Ou seja, eu posso, por exemplo, começar minha redação assim. O quinhentismo brasileiro, período literário que durou entre 1500 e 1601, trouxe como perspectiva o olhar preconceituoso do europeu acerca dos povos que aqui estavam, claramente numa toada teocêntrica. Aí, ó, por que preconceituoso é importante aqui nesse tema? Essa maneira de olhar o nativo brasileiro se instalou no imaginário coletivo da sociedade e criou perspectivas de desvalorização, seja pelo atraso da organização social ou pelo baixo desenvolvimento tecnológico, ou nenhum desenvolvimento tecnológico. Ou seja, os dois fatores que depreciavam o indígena no passado, os povos tradicionais, o nativo brasileiro, era a desorganização social percebida pelo europeu, que vinha de outra realidade, e o baixo desenvolvimento tecnológico. Percebam que esses dois vieses eu coloquei no início da minha redação, atrelando o olhar do quinhentismo. Qual era o olhar do quinhentismo? Um olhar de preconceito, um olhar de desvalorização a partir de um parâmetro social que não era o nosso, era um parâmetro europeu. Então, eu levei para o passado esse tema para mostrar qual é o princípio da desvalorização. Eu simplesmente continuo na linha temática. Ó. Vou buscar o tema agora. Ó. Esse cenário pretérito ou passado, tanto faz, cria no presente desafios para a valorização dos povos tradicionais, uma vez que os fatores que os depreciaram outrora, ou no passado, continuam vivos no presente. Ou seja, quais são os fatores? A desorganização social vista pelo europeu e o baixo desenvolvimento tecnológico também visto pelo europeu. E aí eu digo, no terceiro período da introdução, quais são os argumentos que eu vou desenvolver, ou seja, a visão duradoura da sociedade brasileira acerca da desvalorização da organização social dos povos tradicionais e a baixa associação entre esses povos e o princípio da sustentabilidade. Pronto, eu tenho um caminho para seguir nessa redação. Mas olha como é que eu fui buscar o quinhentismo. Eu fui buscar o quinhentismo dentro daquela perspectiva que mais o caracterizava. Qual era? A perspectiva preconceituosa, né, do olhar que era despojado ou emitido contra os povos tradicionais daquela época, entende? E isso é o quinhentismo, ou seja, eu tenho o teocentrismo na base, ou seja, quando eles vieram para cá, eles vieram dentro dessa perspectiva de catequizar, era aquela perspectiva de Estado e religião unidos. Então era a perspectiva de trazer um viés social para a conquista, uma empreitada transoceânica teve essa condição, as grandes navegações, e a perspectiva da salvação na lógica religiosa, que estava atrelada à perspectiva do Estado. Então não havia como a gente dissociar isso, tá? Então, ou seja, todo o período quinhentista, todo o texto que foi produzido aqui, não foi produzido por brasileiros, foi produzido por pessoas que aqui vieram e analisaram o que encontraram. Então a carga preconceituosa, inevitavelmente, vai existir no quinhentismo. E lembrando que a marca da ideologia não podia escapar da visão teocêntrica. Esse é o quinhentismo. Eu associei a dois temas. Que temas? 2012, o movimento imigratório para o Brasil no século XXI. Diga, como é que eu posso atrelar isso com o movimento imigratório? Eu posso fazer o mesmo início, mostrando que o quinhentismo é uma época brasileira marcada pelo olhar preconceituoso do europeu com relação ao nativo brasileiro. E aí, ponto, coloco ponto. Quando eu entrar no tema dos movimentos migratórios, eu falo, esse mesmo olhar despendido do europeu contra o nativo brasileiro, hoje se inverte, pois é o brasileiro que empreende esse olhar com relação aos povos imigrantes que chegam ao território nacional. Ponto. Movimentos migratórios para o Brasil, estou dentro do tema mostrando qual é a minha opinião. Entende? Ou seja, o nosso olhar hoje que é preconceituoso. E aí eu atrelei ao tema de 2012. Entendem? Essa perspectiva de utilização do repertório literário é sempre na lógica da visão, porque é uma visão subjetiva. Então, toda vez que eu estiver usando a literatura,
Eu estou usando a literatura buscando um viés subjetivo. Perfeito? Bom, aí como é que houve a transição entre o quinhentismo e o barroco? A primeira grande coisa, o que realmente fez essa passagem, foi a quebra da perspectiva teocêntrica, ou seja, o mundo era teocêntrico na época do quinhentismo. A religião caminhava lado a lado com o Estado. Imediatamente, a partir do momento que eu quebro a visão teocêntrica, eu mudo a concepção, eu mudo a visão é outra. E aí entra o período barroco. O que é o período barroco? O homem começa a olhar as coisas de maneira realmente muito diversa. Ele tira o viés teocêntrico, ou seja, a religião e Deus como justificativa de tudo, e passa a focar mais no próprio homem, no antropocentrismo. Por isso que as características do barroco, inevitavelmente, são essas. Ó. Olha aqui embaixo. Antropocentrismo versus teocentrismo. Tá vendo que é a grande discussão no barroco? Material versus o espiritual. Fé versus a razão. Esses três mostram bem a dualidade. O mundo estava em transição, né? É natural que quando você esteja em transição, você ainda esteja numa dualidade incrível. Por isso, todo mundo que se refere ao barroco fala da dualidade do barroco. Como é um período de substituição de um tipo de visão para outro, eu tenho essa dualidade. E aí vem a perspectiva mais marcante do barroco, né? Você pensa num vazio que se cria, ou seja, o barroco é uma escola, uma visão literária que prega muito a ideia do esvaziamento, ou seja, eu tiro a justificativa do Deus como justificativa de tudo, como base esteio de tudo, e fico meio sem referência. Então há um esvaziamento no barroco que é natural, e isso traz um viés negativo, né? Olha as próximas características do barroco. Ó. Aspecto mórbido, sentimento de culpa, reflexão sobre a efemeridade da vida. Entende? O homem começou a olhar a existência dele não mais como uma existência mirando um futuro, mirando uma melhoria no futuro, ou seja, essa vida aqui não é a recompensa é pós-vida. Ele quebrou essa ideia. A ideia dele agora estava concentrada no presente, no momento, no homem em si, não mais no lado espiritual. Houve uma ruptura que causou um esvaziamento. Por isso que essa escola é dualística e tem esse caráter pessimista aqui. Ó. Olha outras características. Visão trágica da existência, natural, quando eu perco o esteio espiritual. Pessimismo, natural também, vem na mesma linha. Feísmo, ou seja, tudo era sem valor, sem significação. Por causa justamente desse baque, desse impacto da quebra espiritual, né? E aí vem o cultismo e como o antropocentrismo estava ganhando espaço, ó, cultismo, conceptismo e isso aqui que interessa pra gente, ó, carpe diem, aproveite o momento. Foi a primeira vez que o homem passou a olhar a existência como sendo única. E aí ele falou assim: não, não, aproveite o momento. Ou seja, eu me desvinculo da lógica espiritual, não tenho mais a visão de que a recompensa é posterior, e aí só se vive uma vez. Lembra dessas frases que se falam muito na atualidade? Então, só se vive uma vez, vem daqui. Ó. E aí vem: emprego da medida nova nos sonetos, houve uma mudança de concepção. E aí, ó, hipérbados, que são inversões, antíteses e paradoxos. Aí a gente pergunta, mas por que antíteses e paradoxos? Pô, eu estava vivendo um momento dualístico, um momento de pessimismo, porque estava havendo esvaziamento da lógica espiritual. E aí, poesia lírica filosófica, sácrica, sacra, né? Satírica. Ou seja, quando você vai citar o barroco num momento específico da redação? Quando o tema fala sobre condição mental, se for um tema sobre depressão, se for um tema sobre doença mental, que já houve no Enem, estigmas associados às doenças mentais no Brasil. Diego, como é que eu faria essa fusão, pelo amor de Deus? Vamos lá. Se eu falo no Barroco, eu posso falar que o Barroco é um momento da história literária brasileira que mostra um excesso de pessimismo e um excesso de... Olha só as cargas negativas. Excesso de pessimismo, uma visão trágica da existência, ou um sentimento de culpa, ou um aspecto mórbido, ou reflexão sobre a efemeridade da vida. Eu posso pegar qualquer uma dessas concepções e atrelar os estigmas associados às doenças mentais, porque as pessoas acreditam que o doente mental ele não tem capacidade de viver em coletividade. Entende? Então é uma visão pessimista sobre essa parcela da sociedade. Eu posso falar que o Barroco traduzia exatamente esse pessimismo em si por causa do esvaziamento que houve da espiritualidade nessa época.
E aí eu digo que esse mesmo esvaziamento ele meio que permeia o convívio social quando se verifica que as doenças mentais são estigmatizadas no contexto coletivo e as pessoas simplesmente não acreditam que essas pessoas são capazes de viver em harmonia na coletividade. Aí eu estou no tema, entende? É saber como eu vou aproveitar o repertório, mas cada um tem a sua lógica. Bom, isso é o barroco, é o esvaziamento que houve da quebra da espiritualidade da época do quinhentismo ali, do teocentrismo. É o grande marco, sai do teocentrismo, entra no antropocentrismo, é o marco da passagem de uma visão para outra. E aí, olha o aspecto que vai gerar a próxima escola. O feísmo, ou seja, o arcadismo, que é a próxima escola, ela veio com o objetivo de combater esse feísmo especificamente. Essa visão feia da existência. Né? E, então, assim, se há um vazio espiritual, se há um esvaziamento, deve haver aquela lógica da carência, a sensação de preenchimento desse vazio. E aí o que é que o arcadismo faz? Ó? Olha aqui. Ele é uma reação ao barroco, principalmente à lógica do feísmo. Né? Então, ele vai buscar preencher o vazio que se criou. Como é que ele busca isso? Ah, uma reconexão. Se vocês quiserem sintetizar na cabeça de vocês o que é o arcadismo, sintetizem como uma tentativa de reconectar. Lá em cima era teocrático, do quinhentismo. Depois ficou antropocêntrico, no barroco. Aí teve o sentimento de pessimismo e tudo mais. E aí depois eu tento reconectar essa espiritualidade novamente. Só que não com o que era antes. Eu vou buscar uma referência. Qual é a referência? Ora, a natureza. E aí, por isso que você vê essas características aqui, ó. Ah, tranquilo, tranquilo. Beleza, fique tranquila, claro. Aí, o que é que você tem aqui? Você tem um foco na questão da natureza, ó. Olha o bucolismo como característica. Olha o pastoralismo como característica. Bucolismo é aquela questão voltada para o campo, né? Pastoralismo do cuidado. Aí vem as idealizações, ó, a busca da reconexão. Idealização do amor, idealização da mulher. Aí vem valorização da razão, ainda na continuidade daquela história do Carpe Diem, do aproveite o dia, do antropocentrismo, é permanecer com o antropocentrismo, só que buscando uma nova reconexão. E aqui o escolhido foi a natureza. Aí eu tenho defesa das seguintes ideais. Olha como é importante saber o arcadismo. Se o tema fala sobre a questão urbana, né? Sobre os problemas urbanos que ocorrem e o estresse diário no meio urbano. Olha um tema do arcadismo, fugere urbain, que significa fuga da cidade. A gente falou muito hoje em êxodo urbano, o pessoal saindo da cidade e indo para o campo. Por quê? Buscando paz, buscando harmonia. Vem dessa lógica aqui. Outra, áurea mediocritas, mediocridade áurea, locus amoenos, ou seja, lugar ameno, que corta, né, um ambiente estressante e tudo mais. Cortar o inútil, ó, inutilia truncat, aquela questão de hoje em dia que você fala assim, não, corta tudo que te abusa, que te incomoda, daqui também, ó. Então, vários temas podem contar com essas nomenclaturas. Carpe diem, que a gente viu lá já no Barroco, né? E aí, nessa questão aqui, é interessante a gente simplesmente começar a analisar como a gente vai adaptar a situação específica do tema ao que esses assuntos trazem para a gente. O romantismo ele é uma escola literária muito marcante porque faz uma junção do passado para o futuro da literatura. Eu vou me concentrar nessas três por agora, só para que a gente tenha material para tentar citar nas redações, tá certo? Que vem pela frente. Então, a minha pergunta é: fica claro, Lucas, isso que eu falei aqui agora, deu para entender como a gente pode lançar mão desse conteúdo, entendendo qual é a ideologia de cada um? Pronto. Esses três aqui vão ser a base para a gente fechar o conteúdo de literatura. Então, toda vez que eu estiver trazendo algum conteúdo desse aqui de literatura para a redação, a gente tem que lembrar, a gente está fazendo isso buscando uma visão subjetiva marcada por uma ideologia, por um ideal. Perfeito? É esse ideal específico que a gente está levando para a nossa redação. Tá? Eu vou parar aqui para não ficar tão longa essa aula.